E ó, continuando aqui, tá? Com aquela entrevista do Nicolas Ferreira, a gente fez uma entrevista exclusiva. Maravilhosa. Com o Nicolas Ferreira, aqui pro Tá Na Roda, o Nicolas Ferreira, que foi vítima aí nessa semana da homofobia do bem, como a gente tá chamando, porque realmente, se de um lado pode e do outro não pode, essa seria a homofobia do bem. O Nicolas fez um desabafo com a gente, aqui numa entrevista exclusiva, e a gente vai mostrar aí a entrevista com o Nicolas Ferreira sobre tudo o que ele passou nessa semana, inclusive o preconceito sofrido na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Como você define grande parte da mídia hoje? Por isso que você está falando, que tem dois pesos e duas medidas, não é o que faz, é quem faz. Olha, eu não sei quem que disse isso, mas é uma pessoa importante, mas eu esqueci quem falou. Olha, se você pagar bem, a imprensa publica até a verdade. Então, basicamente, a gente está vendo que hoje a imprensa ela é totalmente comprada. Por exemplo, neste caso em específico desse vídeo, né, que eles falam que é meu, eles não tiveram a pachorra de colocar fake news, não é o deputado Nicolas, é um vídeo fabricado, mentiroso. Não, eles colocaram assim, suposto vídeo de escândalo sexual do Nicolas Ferreira. Poxa, qual a chance de mim, cara? Quem me conhece sabe do meu caráter, né? Mas, ainda assim, a mentira ela tem que ser combatida, né? E a esquerda e a mídia, né, escravagista aí, no sentido de serem escravos, né, de pessoas com interesses maiores por detrás, simplesmente mantém a narrativa. Por exemplo, eu me recordo de um vídeo que eu fiz ainda como vereador, de que um amigo meu, e eu falo no vídeo, olha pessoal, um amigo meu recebeu aqui um fuzil em casa, graças ao governo Bolsonaro, aí a flexibilização das armas, ele pode ter o direito de se defender agora dentro de casa, Paraná Pororô, e imagina você receber isso aqui de Natal, talvez em época de Natal, né, um presentinho desse, valeu aí. Na hora eu falei assim, será que eu posso? Eu vou postar, porque assim, eu não achei nada demais. Passou 30 minutos. A mídia publicou como se o Bolsonaro tivesse me dado um fuzil de presente de Natal. Então, assim, é uma capacidade não só de muita, digamos, informação, mas de desinformação. Eles estão aliados com a mentira e não tem aí nenhum tipo de compromisso com a verdade. E isso obviamente, gera desgaste. Eles querem colocar rótulos em você, falar que você é o baderneiro, você é o que tumultua, você é o deputado que não tem proposições. Só que com a minha rede social forte, isso vai por terra, porque mostra que eu estou aqui trabalhando incessantemente todos os dias, faço um resumo, Thiago, dos meus trabalhos mensalmente, inclusive o mês de março eu tive que fazer um resumo de, assim, o mês de março foi infinito, não acabou ainda, inclusive, né? Agora já acabou, que agora já é de abril, mas assim, foi eterno o mês de março, e muito trabalho sendo feito, acompanhei o governador Zema em Minas Gerais com entregas, fiz diversos requerimentos aprovados, acompanhei todos os plenários, tenho sido combativo, então assim, tudo isso vai por terra. Mas uma pessoa que não tem como se defender, eu tenho minha rede social, mas e uma hora acontecer comigo, como eles já fizeram de tirar minha rede social? E aí, como eu vou me defender? Então eles ficam te desgastando até tentar parar, mas graças a Deus eu sou bastante resiliente. Agora, eu tenho que te fazer essa pergunta, até porque eu também tenho que trazer um contraponto, e eu te pergunto, a gente está afirmando que houve homofobia contra você, mas houve transfobia por sua parte? E se não, qual a diferença? Pois é, o que o pessoal que me acusa de transfobia tem que fazer é colocar uma prova, né? Porque, basicamente, se você pegar o meu discurso e transcrevê-lo, você vai ver que é uma defesa explícita às mulheres. E eu tenho certeza que 98% da população brasileira está comigo. Quando eu defendo que em esportes femininos as mulheres devem ser respeitadas e homens biológicos não devem participar dessas competições. Inclusive, né, o Comitê Olímpico Internacional, né, o COI, ele decidiu que em modalidades de atletismo não pode ter homens biológicos competindo com as mulheres. E aí? O COI agora também é transfóbico porque ele tem exatamente o mesmo posicionamento que eu. Outro posicionamento que eu defendi com relação aos banheiros. Tem surgido aí, inclusive, vários vídeos, Thiago, pessoas me marcando, pessoas comentando, a Nicole tem razão, de homens biológicos tentando entrar em banheiros femininos. Inclusive, tem um caso aí, se a produção até quiser colocar, de uma senhora discutindo com um homem biológico que estava querendo entrar no banheiro. E ela, olha, você tem pênis, pô, você não pode entrar aqui.
Enfim, era isso que eu estava defendendo. Inclusive, endossei isso para as mulheres. Olha, vocês não devem nada, sabe, a esse pessoal feminista. Vocês realmente precisam amar a maternidade, amar a feminilidade, sabe, formar as suas famílias, porque o mundo a todo instante está tentando tirar o papel aí das mulheres. E, inclusive, Thiago, quero reforçar aqui algo importante. A mídia está completamente calada com relação ao caso que aconteceu agora, semana passada, de uma transgênero, tá, que entrou numa escola cristã e matou 6 estudantes. Então, uma ex-aluna da escola entrou lá, que era trans, e matou 6 estudantes. Dentre eles, 3 crianças de 9 anos e 3 adultos de 61 e 60 anos, numa escola cristã. Sabe quantos jornais estão divulgando isso? Brasileiros, um total de 0. E sabe como a mídia dos Estados Unidos está divulgando? Eles nem estão falando de tiro em massa de escola, porque eles amam, né, usar isso para poder falar contra as armas. Eles nem estão divulgando isso porque foi um trans que mataram héteros, que mataram crianças numa escola cristã, gente. E você ouviu falar disso? Não ouviu por quê? Porque a mídia completamente abafa esses casos. E aí a polícia chegou, entrou e matou esse menino trans lá, que estava armado e já tinha matado 6 pessoas. Aí você pode parar e pensar, poxa, mas aí o pessoal está querendo justiça, né, com relação a essas crianças e que seja dado devida valorização, honra para essas crianças, né? Sabe o que a esquerda está fazendo? Eles estão indo para frente da escola manifestar, dizendo que, na verdade, não são 6 vítimas, são 7 vítimas, colocando como se o trans que matou as crianças fosse vítima. Cara, é uma coisa assim, é absurdo o que está acontecendo. Então, casos como esse, eu vou explorar, irei mostrar nas minhas palestras, irei fazer vídeos, porque a mídia todo o tempo está tentando esconder, colocar como se essas pessoas fossem simplesmente os arautos da moralidade, sendo que eles estão cometendo crimes e a mídia está sendo cúmplice de tudo isso aí. Nicolas, eu vi um vídeo que você teve uma reação, né? A Gleisi Hoffmann, né? Presidente do PT, onde ela diz: Bolsonaro voltou para ver como o Brasil está funcionando melhor. O que você tem a falar sobre isso? No vídeo eu deixei bem claro, não foi, Gleisi? Você tá de sacanagem, né? Porque vamos ver como é que tá aí, antes dos 100 dias, né, do governo Lula, você tem aumento de salário da Dilma para 230 mil, né, lá no banco, lá na China. Enquanto isso, o povo brasileiro teve um aumento de R$18 do seu salário mínimo. O Lula prometeu picanha e agora está fazendo propaganda de abóbora. Você tem o Brasil sendo retirado ali de um acordo internacional pró-vida. E enquanto isso, o Lula, na sua campanha, dizia que ele era contra o aborto. Você tem, por exemplo, o ministro dos Direitos Humanos defendendo a descriminalização das drogas para poder reduzir a população carcerária. Para quem sabe, né, ler um pingo é letra, né? Basicamente, quer legalizar as drogas aqui no Brasil, sim, e passar a mão aí na cabeça de vagabundo para soltar e botar um monte de gente na rua. Eles querem aí também, né, tirar, na verdade, colocar impostos sobre as compras aí internacionais, como a Shein, como a Shopee. E, inclusive, né, o pessoal aí, as patricinhas de esquerda, estão aí ficando arrependidas, né, assim como o Paulo Coelho, arrependidos, né, com o voto deles, porque realmente o governo Lula não está entregando nada, a não ser a primeira obra aí que eles inauguraram, que foi o letreiro do Ministério da Cultura, que inclusive achei estranho, né, deveria ser da Culture, né, já que os ministros do Lula aí estão já utilizando a linguagem neutra aí nos seus discursos. Então, assim, são umas sucessões de escândalos após escândalo, ministro ligado a miliciano, ministro que utiliza avião da FAB para poder ir em leilão de cavalo. Então, assim, realmente, como o presidente Bolsonaro diz, né, não precisa nem ser líder da oposição, né, a própria esquerda já está fazendo um excelente trabalho de se autodestruir, né? O que falar, né, dos depoimentos do ministro da Justiça na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados? Foi uma vergonha, na sua opinião? E por quê? Famoso sabonetão, né? Escorregou ali, não respondeu nada. Inclusive, várias perguntas que eram objetivas, sim ou não, ele não respondeu. A minha pergunta, inclusive, ele não respondeu, que eu disse: ministro, minha pergunta é:
quem negociou e conversou com o tráfico para que o senhor entrasse na Maré? E aí, por coincidência da vida, né, a comissão ali acabou, a esquerda toda ficou nervosa e começou ali as ofensas contra mim. Então, assim, o ministro, ele obviamente, né, uma pessoa preparada, uma pessoa, né, que já estudou bastante aí na vida, é um mestre aí em direito, mas deixou muito a desejar, inclusive mentiu com relação à questão aí dos avisos que os órgãos federais tiveram com relação aos possíveis truculências que ocorreria no dia 8. Inclusive, o deputado Kim Kataguiri apresentou isso na nossa comissão de fiscalização e controle, na qual eu sou titular, e a gente também fez um convite ao ministro, um convite que foi aceito, e ele estará também na comissão, onde eu vou ter a oportunidade de perguntar para ele mais uma vez a respeito disso, a respeito de outras mentiras e omissões que ele fez ali na Comissão de Constituição e Justiça.